Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, seu podcast sobre cultura, filosofia e valores morais. Hoje nós vamos ter aí mais um Ordem Natural entrevista e nós vamos falar sobre filosofia antiga e filosofia política. Filosofia antiga no sentido de filosofia clássica, né? Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos disponíveis no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no Getter, no Rumble, no Spotify e, enfim, eu não sei se eu acabei esquecendo alguma, mas estamos aí em várias redes sociais. E vamos lá, então, vamos começar. Lucas, quem é o nosso entrevistado? E aí, tudo bom, Madaloso? Então, hoje a gente vai fazer uma entrevista com o Bernardo Lins Brandão. O Bernardo ele é mestre e doutor em filosofia, professor de grego antigo, tradutor de Santo Agostinho e Plotino e autor do livro Rua Musas. Escreveu diversos artigos sobre filosofia antiga e desenvolve um projeto sobre a recepção da filosofia política antiga em autores contemporâneos como Martha Nussbaum, Michael Sandel e John Milbank. Então, nós vamos iniciar essa entrevista, dando as boas-vindas aí para o Bernardo, agradecendo ele ter disponibilizado o tempo dele aqui nesse domingo que a gente está gravando, para conversar com a gente. Tudo bom, Bernardo? Olá, tudo bem? Tudo. Antes de a gente começar, fala um pouco aí do teu trabalho, atuação profissional, quem quiser conhecer um pouco do teu trabalho, o livro, nas redes sociais, onde é que pode entrar em contato contigo? Sim. Pois é, eu sou doutor em filosofia e sou professor de grego antigo na UFMG, né? Uhum. E tem meus artigos publicados, dá para achar na internet, na página do academia.edu. Tem alguns artigos desse projeto de pesquisa sobre recepção da filosofia antiga dos filósofos políticos contemporâneos, lá no academia.edu dá para achar. E eu tô no Twitter, no Instagram, no YouTube também, que eu uso essas redes para compartilhar os meus estudos, palestras, artigos, etc. Né? Então, o Instagram é Bernardo Lins Brandão, o Twitter é Bernardo Branda8, e no YouTube, se procurar Bernardo Lins Brandão, o nome do canal que eu coloquei, Noites Áticas, também dá para encontrar. Ah, beleza. Noites Áticas. Isso. Então, vamos justamente começar aqui um pouco a nossa conversa falando, eu acho que tem relação, né, com esse projeto, que é sobre a importância e a atualidade da filosofia clássica, né? Em primeiro lugar, o que é a filosofia clássica, para quem não conhece, né? E por que ela continua, né, se é que continua relevante para as discussões acadêmicas e fora da academia. Sim. Eu estou chamando de filosofia clássica, filosofia feita em Atenas no período clássico, ou seja, basicamente Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? E por que esses filósofos que escreveram e que pensaram, Sócrates não escreveu, né, há tanto tempo atrás, ainda são importantes para a gente? Primeiro porque eles são alguns dos fundadores da filosofia mesmo, né? Ou seja, eles construíram aí essa base para tudo o que veio depois. Mas em segundo lugar, porque boa parte das discussões em filosofia política que nós temos hoje são discussões baseadas nesses pressupostos liberais. Inclusive, tanto a esquerda quanto a direita. Né? É tudo baseado nessa visão de mundo que os autores de filosofia política moderna foram construindo com todos os seus pressupostos. E tudo bem, essa é uma visão de mundo na qual a nossa ordem política atual se baseia. Mas ela tem problemas, ela tem limitações. Aliás, toda visão tem limitações. Né? E hoje em dia, nessa crise do liberalismo, elas vão ficando cada vez mais aparentes. Então, um antídoto para elas, e um modo de lidar com elas, de tentar ir para além desses limites do liberalismo hoje em dia, é voltar para esses autores que estavam pensando as questões em outra perspectiva, com outros pressupostos. Né? É por isso que vale a pena reler Platão, Aristóteles e tentar ver as coisas de uma maneira que é bem diversa da que a gente vê hoje. E de fato, já tem algumas décadas que alguns autores contemporâneos têm feito isso, principalmente com Aristóteles. Por mais que a gente não vai seguir o modelo da política de Aristóteles nas sociedades contemporâneas, tem muita coisa lá que Aristóteles fala que meio que a gente se esqueceu desde o começo da modernidade. E hoje em dia ainda é mais raro, mas também tem autores que
que se apropriam de Platão e que descobrem insights e ideias interessantes em Platão. Platão é o autor mais complicado para a gente, né, na República, é uma visão política muito distante, mas mesmo com essa distância toda, alguma coisa dá para se apropriar, né? Então, a minha pesquisa é sobre isso, como que alguns autores se apropriam de Aristóteles, de Platão e de Sócrates também. Isso aí faz parte da pesquisa. E que pontos da filosofia clássicas, assim, né, que talvez a gente possa resgatá-los para lidar com isso que você chamou de crise, né, do liberalismo, da política moderna, e também o que é essa crise? Uhum. Olha, um primeiro ponto, que na verdade são dois aqui, que a gente aprende com Aristóteles na Ética Nicômaco, né? E que é um ponto cego da nossa cultura. Aristóteles, ele dá a entender que a vida feliz para o ser humano, ela depende de duas coisas, comunidade e contemplação. E são duas coisas que a gente, hoje em dia, nem percebe direito a importância que tem para o florescimento humano. Então, no liberalismo, nós somos indivíduos isolados e a comunidade é muito enfraquecida, né? E os filósofos gregos e Aristóteles, eles mostram que o ser humano é um zoon politikon, né? Um animal político, o que não significa se inscrever num partido ou concorrer a um cargo político, mas significa que é um ser que vive e que floresce em comunidade. E que, portanto, né, para a sua felicidade, não adianta só ter uma vida pessoal, amigos, família, mas as pessoas também têm que, né, fazer alguma coisa para a sua comunidade, para que essa plenitude da existência humana exista. Isso aí é um dos tipos de felicidade em Aristóteles, né, que é a vida virtuosa em comunidade, a vida política virtuosa. E o segundo ponto, contemplação. A gente também nem imagina que isso existe, né, mas e eu defino contemplação como conhecimento com admiração. Se a gente não para periodicamente para se admirar diante do bem, do belo e do verdadeiro que existe nesse mundo, a gente começa a se sentir meio mal, sem saber por quê. E a razão disso é que a nossa alma, ela tem necessidades. Ela precisa de alimento, tal como o nosso corpo. Mas a gente vive numa cultura que é como que é como se a gente tivesse uma cultura que falasse assim, negócio de comida nem existe. Não, e a gente passa fome e as pessoas falam, isso aí é a condição humana. Passar fome é a condição humana. Isso, claro que não acontece com o corpo, mas com a alma é assim. A gente sente falta do bem, do belo e do verdadeiro, que as nossas comunidades não entregam isso pra gente, nem falam que isso é importante. A gente começa a sentir falta disso, e isso afeta toda a nossa vida e a gente nem percebe a razão. E para Aristóteles, né, a comunidade política ela era formada tendo em vista a possibilidade da contemplação, né? Então isso é um ponto. O outro ponto é essa noção de bem comum. A filosofia moderna e o liberalismo pensam sempre no bem como a preferência individual, né? E essa ideia de um bem comum objetivo é importante para os filósofos clássicos, para Aristóteles, para Platão. A coisa da contemplação é importante para Platão também, né? A importância dos ritos, isso aparece nas leis de Platão. Tu mencionou essa questão da comunidade, talvez seja uma junto com a contemplação, realmente uma das categorias mais estranhas, né, para a mentalidade moderna, né, principalmente dentro desse contexto que a gente vive, que, né, de grandes cidades que, de certa forma, nos individualizam cada vez mais, né, a gente não conhece nem as pessoas que moram, às vezes, no mesmo corredor do prédio, né, que a gente habita, né. Então, assim, tu identifica algumas causas dessa perda, né, do senso de comunidade no mundo moderno? Sim. Em parte é culpa nossa mesmo. Viver em comunidade demanda, né? E quando é possível viver um pouco mais isolado, sem a pressão da comunidade, muitas vezes a gente acaba preferindo isso mesmo, né? O ideal, na verdade, não seria nem uma comunidade que excessivamente opressiva, né, na nossa vida individual, mas nem um indivíduo isolado, igual acabou acontecendo com a gente. A gente caiu no erro contrário, tentando evitar, às vezes, uma comunidade que meio que sufocava, né? A gente sempre achando que para evitar um erro, a gente tem que cair no erro contrário, quando um equilíbrio, uma justa medida, que é o que deve ser procurado. Mas, em segundo lugar, isso tem causas políticas, né? Esses atores políticos que foram ascendendo na Idade Moderna, né, os reis, os grandes grupos capitalistas e também nas revoluções socialistas também não tem ninguém que esteja fora desse paradigma aí, né? Eles foram enfraquecendo
esses laços sociais, essas comunidades organizadas, para além do poder político que eles tinham, e aí cada história é de um jeito, né? Mas, na verdade, os poderes em ascensão foram enfraquecendo essas comunidades menores para ganhar mais poder, e não de uma centralização do poder. Isso aí é uma tendência na Idade Moderna toda, tanto em regimes mais à direita quanto em regimes mais à esquerda. Entendi. Eu tenho uma dúvida, uma ponderação. Dada as condições atuais e as circunstâncias atuais, é possível pensar em algum resgate, em um resgate de uma vida comunitária? Porque às vezes eu olho assim, eu vejo que assim, não tem como, assim, é uma coisa tão longe assim da realidade que é uma coisa, seria simplesmente impossível. Qual a tua opinião sobre isso? Eu acho que é muito complicado, né? Tem todo esse trabalho do Robert Putnam, que diagnosticou isso na cultura americana, e muitas pessoas aí nessa linha comunitarista nos Estados Unidos que tentam pensar soluções. Mas os meios materiais a partir dos quais as nossas sociedades são construídas dificultam isso muito, né? A gente tem que ter uma vontade extraordinária para fazer isso acontecer, e não é muito o que a gente vê. No entanto, a gente não tem uma outra solução. É isso ou uma tirania cada vez maior. E isso tanto à esquerda quanto à direita. Então, eu estou sempre repetindo isso para falar, a solução não é desses problemas fundamentais, que estão baseados nessa ordem liberal, né? Não está dentro desse paradigma. Mas, então, assim, a possibilidade de que isso possa acontecer vem primeiro da necessidade absoluta de que isso aconteça, né? E dada a necessidade, um dia, talvez acabe acontecendo, sim. Em segundo lugar, isso pode ser facilitado com essas possibilidades que a internet traz, ainda não facilitou tanto, né? Mas com o desenvolvimento no futuro, isso pode acontecer. Eu penso, por exemplo, nessa reflexão que um cara como o Balaji Srinivasan, naquele livro dele, o Network States, tem feito. Às vezes criar comunidades nas redes para depois elas se formarem mais localmente poderia ser uma opção, né? E existe uma reemergência aí do religioso no Ocidente. No Brasil isso é bem claro, né? Na França também. E em geral, isso é interessante a gente pensar também, né? As comunidades não são construídas por pessoas que querem construir comunidades. Não é assim que o ser humano funciona. As comunidades são construídas quando existe uma razão para elas. É uma razão que em geral, ela envolve o transcendente. É o rito, é a liturgia e a experiência religiosa que funda as comunidades ao redor dela, né? Então, quem sabe o que vai acontecer nesse desenrolar, mas isso pode criar algum fortalecimento das comunidades. Como a gente vê no Brasil, o lugar que a gente vê isso acontecer, pelo menos um pouco, né, são nas regiões mais pobres com as pessoas evangélicas. É justamente a religião que conseguiu organizar aquele caos, né? Sim. Esse é um aspecto, eu acho que interessante, porque a minha formação em sociologia, a gente tem a famosa tese do Durkheim, da passagem da chamada solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica. E ele diz que no mundo moderno, aquela ideia, né, de comunidade baseada numa espécie de estrutura de valores comuns não seriam mais capazes de dar conta numa sociedade complexa baseada na divisão do trabalho, na especialização, e que o centro, digamos assim, da coesão social estaria, de certa forma, numa codependência, né, material, principalmente, né, mas numa moralidade onde o que seria sagrado seria o indivíduo, né, a individuação. E, de certa forma, eu acho que muito mais do que um diagnóstico, né, o Durkheim retratou esse problema, né, e ele fala muito da perda, né, da eficácia, né, de instituições tradicionais, entre elas a religião, e outra que eu acho que seria interessante, eu queria ver um pouco a tua visão, que é a família, né? As comunidades também, eu acho que são, né, sedimentadas a partir dos laços familiares, e hoje a gente vê as famílias bastante desestruturadas, né? Então até que ponto também a possibilidade de um resgate da comunidade também não passa pelo resgate da família? Qual é a tua visão nesse sentido? Não, concordo plenamente, né? Inclusive, eu conversava muito com uma psiquiatra infantil que era minha amiga e que trabalhou em hospitais públicos, né? E ela falava o seguinte, que tinha crianças que iam lá, mais pobres, né? Conversar com ela, que como elas não tiveram quase nenhum laço familiar na primeira infância, não tiveram esse afeto
paterno, materno. Às vezes tinha uma mãe solteira que trabalhava o dia inteiro e não podia ficar com a criança, né? Essas pessoas estavam prejudicadas psiquicamente para o resto da vida. Né? Elas nunca iam conseguir ter uma alta performance que as sociedades capitalistas contemporâneas exigem. Né? E é muita gente que está nessa situação. Justamente por causa desse esfacelamento da família, né? Que em todos os estratos sociais a gente percebe, né? Mas quem tem mais condições econômicas consegue, de algum jeito, criar os filhos com as condições mínimas. Né? No caso dos mais pobres, também é uma pesquisa que tem feito em todo mundo, essas pessoas são as mais afetadas, as crianças mais pobres, né? E as consequências disso perduram para a vida toda. Provavelmente, então, por causa disso, o maior problema que o Brasil vive hoje em dia é esse. São pessoas que, por falta de infância para um desenvolvimento pleno, e vão pagar por isso, né? Involuntariamente, para o resto da vida. Então, no caso dessa coisa da família, né? De uma valorização da família, isso, de fato, é uma urgência para as políticas públicas, independente de Estado liberal ou não. É realmente uma emergência, porque você está criando pessoas que simplesmente não vão conseguir atender às demandas de uma sociedade contemporânea. Nesse sentido, tem alguma experiência política hoje que tem trabalhado nesse sentido do resgate da família, do resgate da comunidade? Eu tenho ouvido falar um pouco na Polônia e na Hungria, né, que tem feito algumas políticas pró, né, famílias numerosas, inclusive até mesmo com incentivos fiscais. Sim, eu acho que essas políticas públicas devem ser urgentes, as pessoas têm que ver onde que estão fazendo, quais são os resultados, e isso tem que expandir pelo mundo, né? E eu vejo pessoas começando a falar disso. Tem esse pessoal da Polônia e da Hungria que estão fazendo coisas, mas tem muitos pesquisadores. Eu vejo nos Estados Unidos mais esse debate, né? Que estão como, por exemplo, poder ajudar a mãe a ficar mais tempo com os filhos nesse mercado de trabalho que não pensa nisso, né? Não pensa nessa condição e coisas do tipo, né? Mas, de fato, ainda são reflexões muito iniciantes, algumas tentativas muito pontuais, dada a gravidade do problema, né? Claro. Assim, falando para o nosso público, né, que muitas vezes tem curiosidade sobre esses temas, mas não recebeu essas informações, seja quando estavam na escola, ou quando estavam na universidade, como é que uma pessoa pode começar a estudar filosofia clássica, a poder aprender essas ideias, né? Porque muito também desse trabalho é resgatar essas ideias e colocá-las em circulação. Então, como é que a gente pode começar a estudar um pouco a filosofia clássica? Eu acho que um bom jeito é ler os diálogos de Platão. Não tem uma ordem, essa coisa de ordem não é o mais importante, mas quem quiser começar pela apologia, para quem é interessado mais na coisa da filosofia política, ler a República, tendo em mente que a República vai servir mais para chocar a nossa visão, uma pessoa que tem uma visão mais contemporânea, e vai fazer a gente pensar do que dar respostas prontas. Né? Platão vai falar coisas que a gente vai discordar veementemente, mas a ideia é essa também. Né? Ler a Política de Aristóteles não é um livro muito difícil. A Ética Nicômaca é um livro que todo mundo que busca viver com maior profundidade deveria ler mesmo. É um livro essencial. Eu acho que ler esses livros mesmo. E se tiver difícil, buscar algum livro que seja introdutório, e hoje em dia até vídeos na internet mesmo, né? Tem muita gente que explica e pode dar o caminho das pedras de cada livro, mas eu acho que é ir direto nas obras, não tem muito segredo, não. Uma das dificuldades que eu encontro direto nas obras eu acho que talvez seja um problema da tradução, porque eu não leio em grego antigo, mas assim, eu sempre tenho dúvidas assim se o sentido de um determinado termo que ele está usando, né, é o sentido que eu estou pensando que é, né? Então essa é uma dificuldade que eu tenho, né? Como tu acha que eu posso contornar? A gente pode contornar essa dificuldade, assim, né? Muitas vezes uma questão de nuances dos termos, assim. Tu acha que, por exemplo, ler um material, um livro de consulta, né, com relação à obra seria uma abordagem, uma forma de contornar esses problemas? Uma excelente observação, porque de fato, muitas vezes, uma palavra que a gente acha que a gente entende o significado, ela tem um significado ligeiro ou drasticamente diferente nesse uso dos gregos. Para resolver esse problema, o único jeito mesmo é ler obras de apoio, artigos, livros
que expliquem o texto, né, antigo, palestras e aulas também na internet, coisas assim. Os verbetes daquela enciclopédia de filosofia tem duas, né? Tem a internet, tem a Stanford, duas em inglês, são úteis também. Quem quiser também pegar tipo uma introdução, um livro de introdução à filosofia antiga para ter uma visão geral, vale a pena também. Mas é isso, é só pegar uma introdução e já entrar nas obras e, lendo as obras, procurar um material de apoio. Para uma pessoa que não é um especialista, não é para ser tão difícil, sabe? Agora, eu acho que indo, né, um pouco mais já para filosofia política, filosofia do direito, eu queria que tu explicasse qual exatamente a diferença entre a concepção antiga do direito natural e o direito natural moderno. Porque essa ideia de direito natural ela vai se constituindo aos poucos na antiguidade, né? Ela também não está pronta na Grécia. O que a gente vê na Grécia é essa ideia de leis não escritas, né? Que são as leis que são guardadas pelos deuses, né? Que são protegidas pelos deuses e sofrem uma punição divina se as pessoas as infringem, né? A gente vê isso, por exemplo, aparecer na Antígona, nessa peça do Sófocles, né? Quando a lei da cidade diz que a Antígona não deve enterrar o irmão que é um traidor da pátria, né? Mas ela fala dessas leis não escritas e de uma exigência dos deuses de que ela deve enterrar o irmão, sim, né? Mesmo indo contra as leis da cidade de Tebas. Então, essa reflexão de leis não escritas já aparece na Grécia. Em Aristóteles isso vai aparecer também, ele vai falar que existem os costumes, né? O nomos ele varia nas diversas regiões, mas tem princípios que não variam. E essa ideia de uma lei natural ela vai se desenvolver sobretudo entre os estoicos. O grande lema da ética estoica é sequere naturam, seguir a natureza, que não significa natureza de planta, de bicho, mas seguir a realidade das coisas tais como elas são, né? Inclusive, seguir a nossa natureza humana tal como ela é em sua plenitude. Isso aí é o fundamento da ética estoica. No sentido de causas finais também, né? Aí, causas finais está usando a terminologia aristotélica. Sim. Mas, sim, dá para pensar desse jeito. E aí, é isso, né? Os filósofos medievais vão fazer essa síntese entre esse pensamento estoico, que chega até eles, sobretudo, por meio do Cícero, né? Que é muito influente na Idade Média, e a filosofia aristotélica. Então, na formulação de São Tomás de Aquino, a gente vai pensar nisso, né? As demandas éticas decorrem da natureza humana, né? E aí pensando em causas finais também. A filosofia moderna ela vai jogar fora todo esse aparato metafísico e vai tentar pensar de uma outra forma, né? Então, uma lei natural, quando ela aparece, a lei natural, né, menos bem fundamentada. E por isso que ela logo cai em desuso também, né? No caso, assim, uma das referências, eu imagino, modernas do pensamento de leis naturais é o pensamento do liberalismo clássico, como John Locke, né? Existe uma diferença entre esse justnaturalismo liberal, moderno e o antigo, medieval? Com certeza existe, né? Porque o Locke, ele não tá... O Locke é um empirista. Ele não tá se baseando em todo esse aparato metafísico que está sendo construído desde Platão, Aristóteles e os estoicos até chegar em Tomás de Aquino e os escolásticos, né? Então a lei natural dele é bem limitada. Sem esse aparato, fica difícil saber o que de fato pode ser defendido como parte da lei natural e o que não pode. Fica meio arbitrário. E é isso que os críticos da lei natural sentem mesmo, né? Tá, tem uma lei natural, mas cada um pode falar e argumentar que são algumas poucas coisas lá, né? Acho que esse é o grande problema dessa lei natural moderna. O que vale até para New Natural Law também, né? Você vai falar de princípio da razão prática, mas é muito difícil estabelecê-lo. Isso é uma das grandes críticas que fazem. E quando você tem uma visão metafísica mais robusta do que é o ser humano, aí dá para definir isso melhor. Sim. Faz sentido dizer que o Hobbes ele teve uma influência muito grande na mudança mesmo que o Hobbes não tenha desenvolvido uma teoria do direito natural nos moldes liberais, a visão que eu tenho é de que a radical reformulação que ele tem da antropologia humana acabou pavimentando, né, a estrada para o desenvolvimento desse direito natural liberal. Faz sentido? Eu acho que faz, porque é isso, né? O Hobbes está trabalhando com outros pressupostos metafísicos e, portanto, uma outra visão do que é o ser humano. E, em consequência, lógico, isso aí né? As questões vão ser colocadas em outros termos, sobre outras bases. E isso
a princípio pode até parecer que não mudou tanto, mas com a gente vê no longo prazo mudou sim. Agora, mais com relação à filosofia política mesmo, segundo a filosofia antiga, quais são os princípios que devem guiar a boa política? Ou seja, qual é a essência da política para os antigos? Eu não acho que dá para generalizar assim, falar para os antigos como um todo. Claro. Né? Mas o que eu acho que, por exemplo, Aristóteles está pensando é isso, que o ser humano ele tem uma natureza, tem certas finalidades que ele deve alcançar para ter uma vida em plenitude. Autores contemporâneos, como o Bernard Williams e o próprio MacIntyre no início do aristotelismo dele, da fase aristotélica, né, vão criticar a biologia metafísica de Aristóteles e falar isso aqui é ultrapassado. Né? A ciência tornou obsoleta essa visão, mas a biologia metafísica de Aristóteles uma coisa que não depende de experimentos científicos, é só entender que o ser humano ele tem um corpo e ele tem uma capacidade racional. Então essas coisas têm que ser levadas em conta, né, nessa realização das finalidades humanas, e a política tem que ser baseada nisso. Né? O que é uma comunidade política? São pessoas que se unem em torno de um bem comum, que é realizar, né, que é dar essas condições para que o ser humano alcance essa eudaimonia, essa vida plena, né, na qual ele possa realizar as suas potências, especialmente as superiores, e alcançar as suas finalidades. Né? A filosofia política moderna muitas vezes mais subjetivista. Né? As pessoas têm que ter as possibilidades de buscar o bem tal como elas entendem. Né? O problema disso é que tudo bem, é lógico que liberdade é bom e é importante e é útil, mas se falam para as pessoas assim, olha, você é livre, busque o bem que você quiser. Né? O ser humano é um ser que aprende. Se ninguém está ensinando para ela, né, que existem coisas que se ela buscar, ela vai, né, gostar de buscar, porque ela vai sentir que está realizando de fato as suas finalidades, né? Se não tem isso, as pessoas vão ser um monte de indivíduos perdidos vagando por aí, o que de fato é o que tem acontecido. Né? Então essa ideia de bem comum, de natureza humana, as pessoas hoje em dia criticam isso como se isso fosse uma ameaça à liberdade. Né? Mas pode ser justificativa para uma ameaça à liberdade ou não, tal como qualquer outra coisa também, tal como o liberalismo pode ser também, né? Tal como uma visão relativista pode ser também, como de fato foi no século XX muitas vezes. Né? Sem dúvida. Justamente essa questão hoje, né, principalmente na ciência política, né, que tem se pretendido como ser uma ciência independente da reflexão da filosofia política, ela tem marcado, pelo menos desde aí, principalmente Maquiavel, né, essa ideia de que a política ela precisa ser entendida como a busca, né, individual pelo poder e pelos meios, né, de exercer o poder. Como é que a gente pode enxergar essa visão, né, que é uma visão moderna e que está muito ligada ao realismo, à ciência política, com essa visão onde se busca a ideia de determinar o bem comum, de uma ordem moral e a política como a construção dessa ordem moral e do bem comum? Sim. Eu acho que essa reflexão da ciência política começa com Maquiavel extremamente útil e interessante. É um tema válido e é um campo de pesquisa frutífero saber como que o poder se constitui, como que ele é buscado, né, e se focar nisso. Né? A gente entende muita coisa lendo Maquiavel e os maquiavélicos, não no sentido pejorativo, mas no sentido do livro do James Burnham, né? Esses teóricos falando sobre a estrutura e a essência do poder. Isso aí é essencial. O problema não é estudar isso. O problema é estudar só isso. Falar que a reflexão da filosofia e da ciência política se resume nisso. Não, isso é uma parte. Existe essa outra parte, porque e é isso que talvez seja o problema. O poder, ele é um meio, não é um fim. Poder é poder fazer algo, tendo em vista algum objetivo. É só isso. É a mesma coisa que dinheiro, né? Dinheiro é um meio. Então, o grande problema das pessoas que se focam só no poder, você vai usar o poder para quê? E é por isso que, mesmo esses atores políticos que estão na política apenas para conseguir o máximo de poder, eles acabam servindo a alguma causa, por mais que eles não acreditem nela, porque o poder só vai ser poder se servir para fazer alguma coisa. Então você tem que ter um ideal a ser buscado. Então, a filosofia política que pensa numa sociedade ideal, numa estrutura do ser humano que vai fundamentar esse ideal a ser buscado, é inescapável. Então, não vejo essas duas correntes como opostas, mas elas devem ser complementares. Faz sentido dizer que
por exemplo, o objeto da ciência política é a busca pelo poder, ou como se dá a constituição do poder, ou como se dá a busca pelo poder, e o objeto da filosofia política seria, então, descobrir qual é o bem comum? Eu acho que alguém poderia definir as coisas dessa forma. Eu acharia razoável, mas outros autores podem pensar de outras formas, né? Mas é uma proposta que poderia funcionar em algum tipo de sistematização. Falando um pouco sobre a liberdade. O Benjamin Constant, né, que para quem não sabe, da audiência, é um pensador político francês do século XIX, ele tem um famoso ensaio, né, no qual ele diz que a liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos, que a diferença essencialmente é que na liberdade dos antigos, os antigos consideram como liberdade, né, a autonomia local e a participação política. Ao passo que a liberdade moderna é a autonomia nas nossas ações privadas e a não interferência do Estado nas nossas escolhas. O que tu acha disso? É mais ou menos... essa diferenciação faz sentido? Ou tem alguma coisa a mais aí que escapou ao raciocínio aí do Benjamin Constant? Eu acho que alguma medida faz. Como toda generalização, né? Ela é limitada, mas sim, a gente pode pensar, para falar como o Isaiah Berlin também, né? Nesse ideal de liberdade negativa, que é o ideal contemporâneo, a ausência de constrangimento para a gente fazer o que a gente quer fazer. É isso que seria liberdade, né? Mas essa liberdade, assim, entendida, ela também é um meio para a gente poder fazer coisas que outras pessoas nos impediriam. Né? A outra liberdade, que seria mais o objeto de reflexão dos antigos, liberdade positiva, né? É uma liberdade de poder alcançar algum bem que a gente deseja. Né? E como a natureza humana, né, o ser humano é um animal político, o bem humano envolve participação numa comunidade política. Né? Então, talvez o Benjamin Constant tenha falado de liberdade só na perspectiva política, mas essa liberdade no sentido que os antigos pensavam, em medievais, tem a ver com a possibilidade de buscar um bem. Né? Não só esse bem político da participação política, de uma autodeterminação política, mas outros bens também, né? Nesse sentido, a categoria individualismo, ela pode só ser pensada em termos do pensamento moderno ou alguma coisa na filosofia antiga que possa redefinir essa noção de individualismo para além, por exemplo, de uma certa visão moderna que coloca isso num patamar materialista, utilitarista, hedonista? Aí eu não vejo tanto... Tudo bem, nos antigos a gente pode pensar em alguma noção de indivíduo a partir do ideal do filósofo, mas eu acho que a grande contribuição aí seria dos medievais com a categoria de pessoa, né? Que vai ser muito desenvolvida pelos personalistas do século XX depois. Né? O ser humano como pessoa, essa categoria filosófica, ela só vai, né, ser objeto de reflexão filosófica posteriormente. Os filósofos clássicos não vão trabalhar com ela, porque ela é uma categoria desenvolvida teologicamente primeiro, a partir das controvérsias trinitárias. Né? Primeiro se entende Deus como pessoa, as três pessoas da Trindade, e depois fala, mas o ser humano que é a imagem de Deus também é uma pessoa, né? Pessoa com essas categorias de repetibilidade, de liberdade, de conhecimento racional, etc. Né? Então, eu acho que com essa categoria de pessoa, a gente... Porque pessoa também é sempre um ser que está em relação. As pessoas da Trindade são pessoas porque uma se relaciona com a outra, né? Então, essa noção de pessoa, ela faz a gente conseguir escapar tanto dos problemas do individualismo liberal quanto do coletivismo. Pode explicar um pouquinho melhor, assim, principalmente para quem não tem familiaridade com a filosofia medieval, um pouco melhor esse conceito de pessoa? Pessoa na filosofia medieval é uma alma racional. A definição é essa, né? Um ser que tem a razão, ela vai ser uma pessoa, mas as consequências dessa noção de pessoa, elas serão, na verdade, mais explicitadas e serão objeto de um amplo desenvolvimento na filosofia do século XX, dessas correntes que a gente chama de personalismo. Por exemplo, o Maritain, né, tem algumas obras, e o Maritain, quando ele escreve sobre política nessa perspectiva personalista, e aí eu não estou querendo entrar nas polêmicas maritainianas com relação à igreja, eu estou pensando nessa coisa do personalismo, né? Ele está querendo, né, ele está nessa época das guerras, ele está diante do liberalismo americano e do coletivismo soviético. E ele está tentando pensar numa saída, né, diante dessas duas posições, e ele encontra justamente nessa categoria de pessoa. Né? Pessoa, para ele, vai ser, então, um ser que tem uma alma racional, porque tem razão. Né? Então,
deve ter liberdade, porque é ela que vai pensar por ela mesma, vai fazer suas escolhas, mas por ser uma pessoa também, é alguém que está em relação. Alguém que não se define apenas individualmente, mas se define na relação com as outras pessoas, né? nas quais elas respeitam a liberdade umas das outras, mas que constroem em comum, né, alguma coisa. Aí essa noção de comunidade, de bem comum. E tudo isso é integrado nessa reflexão personalista a partir dessas duas notas mesmo, né? A racionalidade e a natureza em relação que uma pessoa tem. Eu acho que tem uma coisa também muito interessante, que é o seguinte, algumas categorias que vêm, né, da reflexão, seja da filosofia medieval, seja da filosofia grega antiga, né, elas foram, de certa forma, ressignificadas, né, no mundo contemporâneo. Por exemplo, hoje em dia, a minha impressão é que valores como prudência, moderação, né, eles estão associados à ideia de pragmatismo e até mesmo utilitarismo. Ou seja, uma espécie de visão que vai propor que princípios morais, né, eles podem ser secundarizados em nome de resultados práticos, especialmente de ordem econômica. Como é que essa filosofia do mundo antigo e do mundo medieval pode nos ajudar a pensar essa visão criticamente? Você falou numa coisa bem importante aí, que é prudência, né? Os antigos chamavam de frônesis. Essa é uma virtude que também é um ponto cego na nossa cultura. Quando a gente fala em prudência, a gente pensa em alguém que é cauteloso. Quando os antigos falam em frônesis, os medievais vão falar em prudente, eles estão falando em sabedoria prática. É alguém que, através da experiência, da prática da virtude e de uma educação humanística, tem um conhecimento amplo e profundo da condição humana. E, portanto, sabe fazer as escolhas certas no momento certo. Essas pessoas que devem ser as líderes, né, políticas de uma comunidade. A virtude do político é a frônese. Então, não adianta ter um sistema perfeito que não existe, né, um sistema econômico perfeito que também não existe, todas as métricas. Hoje em dia a gente substitui a prudência pela tecnocracia, né, pelas métricas. Tudo isso vai acabar dando errado se não tem as pessoas nas posições de fazer as escolhas com um critério profundo, com um julgamento, capacidade de julgamento profundo, que vem a partir desse caminho de busca pela frônese, pela prudência, né? Eu acho que a recuperação de uma política da prudência, tem um ensaio do Isaiah Berlin também sobre isso, né? E de vários outros autores que têm redescoberto isso. Sem a busca por isso, acho que não tem nada que a gente faça em política que vai dar muito certo, porque a gente vê que é o que mais está faltando. Ou seja, talvez, e é isso uma das coisas que Platão ensina na República, né? Que fazem sentido e devem ser redescobertas. Talvez o maior problema político dos nossos tempos é, na verdade, um problema pedagógico. Sim. Existe a possibilidade de a prudência estar em oposição à verdade, né? Uhum. Não, de forma alguma, porque prudência é a sabedoria prática. Por exemplo, sei lá, né? Tô escondendo judeus no meu porão, né? E vem um nazista perguntar aonde estão os judeus. Eu acabo dizendo, né, que eles não estão aqui. Ou seja, eu tô falando uma mentira, né? Mas ao mesmo tempo estou agindo de forma prudente. Ou seja, eu não sei se deu para entender a minha pergunta. Tem como a sabedoria prática, como eu tenho que agir na prática, o que eu tenho que fazer melhor na prática está em contradição com a verdade. Isso... Não, mas eu acho que aí tem... Primeiro, quando a gente fala em prudente, a gente já pensa em cauteloso, falando em sabedoria prática. Sim, qual que é a posição mais sábia numa situação como essa, né? Uhum. Talvez seja, de fato, mentir. Uhum. Aí toda uma discussão moral, mas nesse caso, né, tem vidas em jogo que talvez, mas isso não é ir contra a verdade, é falar, ir contra a verdade é outra coisa. Ir contra a verdade é você negar da sua ação uma realidade que deve ser conhecida. Aqui essa realidade é conhecida e só circunstancialmente por um certo número de pessoas que pegariam essa informação e provocariam um mal, que essa informação é negada. Né? Então isso não é ir contra a verdade, isso é falar uma mentira, né? Ou seja, cometer um mal menor em nome para evitar um mal maior, o que talvez possa ser justificado, sim. Sim, entendi. Extremo, sim. Aqui no Ordem Natural a gente fez um episódio atrás analisando um filme que é A Felicidade Não Se Compra. Uhum. E uma das coisas que nos chamou a atenção é que o personagem principal ele é marcado, né, por uma vida de sacrifícios, né? Sacrifício pela comunidade, sacrifício pela família, sacrifício pelos filhos, né?
quem não viu o filme pode ver e também assistir o nosso episódio. Mas uma das coisas que eu acho que tem relação com a pergunta do Madaloso é justamente essa relação, né, entre a prudência e a virtude do sacrifício, né, que talvez também seja algo esperado para um líder, né, político. Como é que isso pode ser pensado, né? Há um equilíbrio entre as duas se opõem, o que a gente pode pensar a respeito disso? Não, a frônesis, enquanto sabedoria prática, é a virtude que permite a gente viver a condição humana na sua plenitude. E o ser humano, isso aí, os gregos já entendiam de algum modo, e no cristianismo isso é bem claro, né? É um ser em sacrifício. É um ser que, paradoxalmente, se realiza maximamente no sacrifício máximo mesmo. Isso faz parte da vida. E quem nunca se sacrificou por um bem maior, chega um momento que sente que tem alguma coisa faltando. Como se a vida, por mais prazerosa que ela tivesse sido, né, mais cheia de bens, ela não teve um sentido, ela não valeu de nada, não fez diferença. Isso é uma coisa que muita gente bem-sucedida, né, quando chega na meia-idade, começa a pensar. Porque essa dimensão do sacrifício está ausente aí dessa mentalidade contemporânea, mais utilitarista. Né? Mas dos sacrifícios vêm as grandes felicidades humanas, sim. Esse filme é muito bom para pensar isso. Ele foi feito numa época que a sociedade americana, nessa época ao redor da guerra aí, ela estava com um senso de comunidade muito maior, que se perdeu na geração seguinte. Né? Sim, sem dúvida. Eu acho que eu acho que esse é um dos motivos, né, pelo qual o filme faz tanto sucesso também, porque acho que é uma espécie de nostalgia, né, desses tempos com relação ao povo americano, né? Sim. Acho que, mesmo que inconsciente, mesmo que as pessoas nem notem. Sim. E eu acho que tem autores, né, que também chamam a atenção, autores do século XX que também chamam a atenção disso, como Viktor Frankl, Solzhenitsyn, e até mais recentemente, né, de uma outra forma, Jordan Peterson também, né, chamando a atenção que o sentido de uma vida plena, né, é assumir responsabilidades, é se sacrificar para coisas que vão além, né, da mera satisfação do próprio ego. Sim. O ser humano ele se realiza no dom, na doação de si mesmo, na doação da sua plenitude. Né? Não é só um ser em necessidade que só busca acumular coisas para si. O melhor é quando a gente pode doar. Isso aí é a felicidade superior que cabe ao ser humano. Né? Havia falado, né, e tinha recomendado aqui para nós a República de Platão, e existe uma interpretação muito, muito conhecida, que é a interpretação que o Karl Popper, no livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, faz, né, dessa obra. Para o Popper, colocando de maneira um pouco simples, né, o Platão ele seria uma espécie de pai fundador das formas totalitárias de governo, né, as formas mais que, enfim, massacrariam a liberdade individual, a autonomia dos indivíduos, né, e aquilo que ele define também como sociedade aberta. A minha pergunta é como é que tu vê essa interpretação do Popper? E de maneira geral, tu mencionou assim que ler hoje a República a gente vai se chocar com algumas coisas, né? Então, assim, como é que a gente deve ler a República? Não, o Popper ele está projetando, né? É uma leitura bastante anacrônica. Agora, de fato, a politeia que Platão propõe na República, né? Ela não é um Estado liberal contemporâneo. Como muitas das cidades e comunidades da antiguidade não eram. Ele estava escrevendo na democracia ateniense, mas você tinha Esparta lá do lado, que era uma cidade que Platão, inclusive, admirava. Né? Uma das coisas que a gente tem que ter em vista é que quando a gente fala num Estado totalitário contemporâneo, é um Estado do tamanho de um país. É maior do que um simples país, né? Como na União Soviética. Platão está falando de uma cidade. Se a pessoa não estiver satisfeita com aquele modelo, ela pode ir para outra cidade. Né? Então, a primeira coisa é essa. A segunda é que Platão ele está dando a entender o seguinte: quando a gente se foca na educação, nos ritos e nas narrativas, né, que formam as pessoas nessa cultura, não precisa nem ter muita lei e não precisa ter nem muita polícia. Então, o Estado totalitário já pensa, sei lá, na SS, na Gestapo. Na República de Platão não tem nada disso. Né? Só tem uma educação pensada para levar à virtude. Tem coisas que são estranhas, como aquela noção de bela mentira. Né? Você vai contar uma mentira que existem lá as várias raças para as pessoas se conformarem com a sua posição social. Né? Isso é estranho, isso a gente discorda, mas como o Patrick Deneen
num artigo que ele escreveu sobre a bela mentira, fala, nós também vivemos as nossas belas mentiras. Né? Platão, aqui, quando ele fala da bela mentira, ele está descrevendo um tipo de realidade que está presente em várias comunidades políticas, que é ideal que não esteja, né? Mas na nossa existe também. Né? O Dinin fala ele fala de belas mentiras que estão aí na sociedade contemporânea americana, né? Esse pessoal da elite de Harvard achando que não é elite, né? É uma bela mentira, nesse caso, né? Ou seja, uma mentira que serve à perpetuação do regime, né? E Platão, a gente não sabe até onde que Platão, de fato, comprava e subscrevia aquele ideal que ele apresenta na República, né? Não é ele que apresenta, é Sócrates, numa discussão específica. A gente não sabe necessariamente se aquela é a ideia de Platão. E no final da República, Sócrates fala, né? Isso aqui, pergunta, mas isso aqui dá para realizar? Ele fala, olha, provavelmente não, mas dá para realizar na nossa alma. Ou seja, aquela justiça que é buscada na cidade, que ele propõe, se dá para realizar numa cidade ou não, Platão, né, através de Sócrates mesmo fala, provavelmente não. Mas ao fazer aquele ideal, ele está encontrando várias categorias de análise política, muito, muito úteis, até hoje em dia. Como eu falei, até essa coisa da bela mentira, enquanto algo a ser defendido, isso é errado, mas enquanto categoria para análise política, ela é incrível e útil até hoje, né? Da importância de quanto melhor a educação, menos leis a gente precisa fazer. Isso é uma ideia genial também. O rei filósofo, ele é mais parecido com o governante, tal como descrito no Tao Te Ching, aquele que nada faz e todas as coisas se fazem por ele, do que um cara como um Hitler e um Stalin. O rei filósofo, ele é quase uma rainha da Inglaterra, ele não faz nada, não. Porque já está tudo estruturado na sociedade por meio dos ritos, da educação e das narrativas. Ele é mais um símbolo de alguém que chegou nesse ideal de realização humana, né, exercendo as capacidades humanas no seu nível máximo. Então é isso, né? Ou seja, Platão não é um totalitário porque ele não está pensando na coisa de um modo simplista, não tem uma polícia para perseguir ninguém, é localista, e eu acho que um dos grandes problemas da política contemporânea é que a gente sempre pensa em nação. Né? Eu acho que em uma é o que você fala, chegou em Brasília, deu errado. Né? Nada que seja grande demais assim em política vai funcionar muito bem. O localismo mediado por uma subsidiariedade é uma solução, e os gregos estão pensando em soluções para as cidades, né? Uma coisa muito mais matizada, muito mais factível. E hoje também chegando, não é nem só chegando em Brasília, né? Chegando na ONU já dá errado, porque a gente está indo pro transnacionalismo, né? Não, aí que vai pro buraco mesmo. Mas chegou em Brasília e já deu errado. Né? Como é que um burocrata em Brasília vai resolver um problema pro Brasil inteiro? Eu estava falando na minha aula outro dia sobre o Enem, né? Enem é engraçado, que todo mundo que é mais velho do que eu, minha geração não pegou Enem ainda, né? Acho o Enem maravilhoso, porque é uma obra de gestão do governo brasileiro incrível. Que, de fato, em termos de gestão porque como é que faz uma coisa tão grande assim que não dá mais errado, né? Só que todos os meus alunos, quando eu falo mal do Enem, todos concordam mais do que eu. Porque são eles que passaram por essa experiência de que todo mundo do Brasil, um dia no ano, tem a sua vida decidida. E se a pessoa furou o pneu, acordou com dor de cabeça, né? Ou ela vai ter que esperar um ano, ficar parado um ano, ou a vida dela vai tomar um rumo que poderia ter sido um outro melhor, né? Ou seja, tudo por causa de uma ideia de burocratas de Brasília que queriam fazer um grande exemplo de gestão. Né? Uma coisa grande desse... E outra, né? O cara dá uma canetada e define todo o sistema escolar brasileiro, pelo menos do 2º grau. Essas ideias geniais, assim, que na prática é uma loucura, né? Isso é muito mais louco do que qualquer coisa que Platão fala na República, sinceramente. Claro. Tem um outro ponto específico na República que eu acho que, não sei qual é a tua opinião, que a gente deve levar em consideração, porque para mim me parece também que o Platão ele estava muito preocupado em entender quais são as condições políticas de se criar uma cidade que não condenasse alguém como Sócrates à morte, como aconteceu. Qual é o papel também dessa parte, né, mais pessoal, digamos assim, na redação da República e de certa forma, no pensamento político de Platão? Platão ele escreveu diálogos, né, que é um gênero meio filosófico, meio dramático. Não é um manual de filosofia. Então, tem coisas que, quando a gente vai ler só na perspectiva filosófica, passam desapercebidas, que são muito importantes. No caso da República, quem são os personagens do diálogo? Né? E quando a gente vê, Sócrates e outros desses personagens foram pessoas que, na história de Atenas, foram perseguidas pela cidade. Né? Seja pelo regime dos 30 tiranos, seja depois como Sócrates. Né? Pessoas que morreram, foram condenadas injustamente pela cidade. Ou seja, a hora que a gente entende que as pessoas que estão falando sobre a cidade ideal são pessoas que serão condenadas por Atenas, a gente vê a gravidade dessas questões.
Então isso está o tempo todo no pano de fundo da República, né? E sim, se o Platão o tempo todo nos diálogos está querendo falar do filósofo porque o filósofo é importante. Todos os diálogos dele são uma apologia de Sócrates, num certo sentido, né? Então, qual cidade que, em vez de matar o filósofo, poderia aprender com ele? Isso aí é uma das preocupações dele na República, com certeza. Mudando um pouco digamos assim, do período filosófico, né? O Santo Agostinho é bastante conhecido por uma obra teológica, mas ele também desenvolveu importantes reflexões na filosofia política. E quais são, nesses aspectos, as contribuições dele e sua importância para a discussão moderna? E principalmente na Cidade de Deus, né? Uhum. Ele fala das duas cidades, né? Cidade de Deus e Cidade dos Homens. Eu acho que a grande contribuição de Agostinho para nós hoje, na reflexão política dele, é entender, e isso é interessante porque o grande pressuposto do paradigma liberal desde o começo da Idade Moderna é essa política da imanência, né? Ou seja, política deve ser um acordo entre seres humanos, né? É uma relação de intersubjetividade. Nada que seja para além do humano deve ser algo que deve ser muito importante, sob a pena de a gente acusar isso de tecnocracia. Né? Eu acho que essa é uma das grandes limitações dessa filosofia política moderna, porque é isso, né? Achar que o ser humano é a realidade toda, né? A gente tem uma realidade natural aí, falando de natureza mesmo, né? Que se a gente despreza pelas nossas... Né? A gente paga o preço, mas de uma realidade metafísica também, né? O mundo funciona de um certo jeito, não é só a gente que escolhe o que a gente vai fazer, que tá tudo bem se tiver um consenso, né? Um consenso que até desaparece se não tem nada para além do ser humano para fundamentar esse consenso. Então, contra essa política da imanência, Agostinho vai falar, olha, a cidade dos homens, que é essa política da imanência, né? Ela é limitada e ela tende à corrupção, né? Ou seja, Agostinho ensina para a gente, em primeiro lugar, a gente não depositar tantas esperanças assim numa política humana. E isso é uma grande sabedoria. A gente tem que fazer o melhor, tem que buscar o melhor, mas sem achar que a gente vai construir o paraíso na Terra, né? Nossas soluções sempre serão parciais. Essa humildade política é uma grande lição de Agostinho. Em segundo lugar, sem a cidade de Deus, né, sem uma abertura para algo que é maior do que o humano, essa cidade dos homens tende a cada vez mais se corromper. Eu acho que essa é a outra lição. Né? A gente sabe para algo que é maior na nossa política, não necessariamente, quando a gente fala isso, o pessoal já acha que vai ter um retorno a uma tecnocracia, mas não. Essa humildade de entender que o ser humano não é a última palavra nesse mundo. Né? Existem várias outras realidades para além da realidade humana e isso tem que ser levado em conta na política, já que as cidades, as comunidades, os países não são construídos no ar, né, no éter, mas no mundo real. Né? E como é que entra a questão da providência divina na filosofia da história do Santo Agostinho? Pois eu acho que Agostinho, inclusive, nos vacina contra triunfalismos fáceis. Não quer dizer que a providência divina vai salvar nossos projetos políticos por melhores que eles sejam, não. Providência divina que é o máximo de pessoas no céu. Né? Mas a gente vai arcar com as consequências do que a gente faz nesse mundo aqui. Inclusive, Agostinho estava escrevendo a Cidade de Deus na época que o Império Romano estava ruindo. Né? O Império Romano que tinha se cristianizado e os pagãos da época estavam falando que era porque tinha se cristianizado que estava ruindo. Então, Agostinho mostra, olha, os nossos projetos humanos, eles vão sofrer as vicissitudes aqui da existência humana, né? A providência, ela age de modos misteriosos, mas a gente não tem garantias de que as nossas bandeiras serão abraçadas pela providência. A gente pode ter a garantia de que, se a gente quiser, todas as graças para que a gente possa ir para o céu estarão disponíveis, é isso. E que Deus cuida da gente, mas de um modo que talvez a gente não possa entender. Existe um outro ponto também que eu acho muito interessante, que tem a ver com algo que a gente estava falando, né, quando falou de Brasília, de ONU, né, que foi incorporado na doutrina social da igreja, né, na verdade sistematizado, né, sempre teve de alguma forma presente, que é o princípio da subsidiariedade. Podia falar um pouco para a gente, né, para quem não conhece, o que é o princípio da subsidiariedade e a importância dele, né, hoje. Esse é um dos princípios mais importantes e mais esquecidos na política contemporânea. É interessante que o Nassim Taleb, ele está escrevendo um livro sobre localismo fractal, que é um jeito hypado de falar de subsidiariedade. Então, na hora que lançar o livro, talvez isso volte com um outro nome, assim. Subsidiariedade é delegar o máximo de poder possível à instância mais imediata, mais local. O que faz sentido, é isso que eu falei. Quem que vai entender mais dos problemas na educação
por exemplo, de Belo Horizonte, eu tô aqui em Belo Horizonte, né? É o burocrata em Brasília ou a pessoa que está aqui nas escolas vendo o que está acontecendo? Isso vale para a política e vale para a empresa. Isso é um modelo Toyota de produção, né? Você vai ouvir a pessoa que está na linha de produção. Isso é o óbvio. Né? E aí, quando a gente fala isso, tá, mas tudo vai ser local, não vai. Precisa ter uma coordenação mais ampla, nacional, às vezes até mundial. Sim, tem que ter mesmo, tem que ter coordenação de tudo. E isso que é subsidiariedade. Você vai delegar para as instâncias superiores o que só elas podem fazer, mas tudo que der para delegar para as instâncias inferiores, mais próximas das realidades das pessoas, você deve delegar, porque é ali que a vida acontece. Uhum. Né? É ali que as coisas de fato acontecem. Então, subsidiariedade é isso, é de fato o que faz mais sentido. Né? Só que o projeto moderno de política é o projeto de concentração de poder. Né? Uhum. Então, as pessoas sempre vão inventar uma boa desculpa para falar por que elas, na instância superior, devem ter mais poder e não menos. Né? Então, é a libido dominante, vamos falar como Agostinho aqui, né? O desejo por poder, que é o grande empecilho para a subsidiariedade. E a mentalidade tecnocrática, né? Se você é um técnico que foi formado em sei lá onde e está lá em Brasília ou está lá na ONU, né? Você vai saber a solução para todos os problemas do mundo, né? Porque você tem os dados, você tem os gráficos, né? Quando a gente sabe que dados, gráficos e tal são importantes, né? Uma coordenação nacional e mundial é importante, mas essa perspectiva qualitativa que só quem está na situação, né, pode ter é o mais importante. E todas as outras coisas têm que estar a serviço disso, né? Isso é subsidiariedade. E eu digo mais, eu não acredito em uma democracia que não tenha um alto nível de subsidiariedade. Porque, pensa bem, vai ter eleição do presidente agora. Vamos ser sinceros mesmo, né? O que o meu voto vai valer? Nada. Uhum. Aí quando eu falo isso, não, mas se todo mundo pensar assim, não, mas eu não tô pensando em todo mundo, tô pensando, o meu voto, individual único, não vale nada, né? Uhum. A minha interferência enquanto indivíduo na política nacional, ela é quase nula, a não ser que eu seja uma pessoa que, por alguma circunstância aí, tenha acumulado muito poder, né? Mas no meu bairro, na minha rua e até na minha cidade, aí sim eu posso fazer uma diferença, Uhum. né? É na instância local que o povo, de fato, tem um poder, que não é um poder só simbólico, entende? Então, por isso, uma boa parte das decisões tem que estar, de fato, no local, né? É isso que é subsidiariedade. Continuando mais ou menos esse mesmo assunto, qual é a relação entre as ideologias modernas, como comunismo, socialismo, liberalismo, e aquilo então que a gente tem chamado aí de globalismo? Uhum. Pois é, eu falar minha proposta política, eu queria viver numa sociedade que a eleição para prefeito fosse mais importante que a para presidente. Uhum. A partir do que eu falei. Todos esses ismos que você falou são tentativas de centralizar o poder, né? E tem como justificativa algum conhecimento técnico e científico. Ou seja, são formas de tecnocracia, né? E como eu falei, a técnica, os dados, isso tudo é muito importante. Mas quando você só tem isso e não tem o qualitativo, né? Você perde a dimensão pessoal, não tem como dar certo. Né? Isso vale para o liberalismo, para o comunismo, para o globalismo. É um monte de ideia genial feita para dar errado. Porque os pressupostos estão equivocados. Você ignora a realidade da pessoa, você ignora a realidade do local, você ignora o qualitativo em nome do quantitativo. Uhum. Que é globalismo, né? É um pessoal que tem uma receita para o mundo perfeito, que pegou lá dos cientistas que eles gostavam na época lá, né? E vai mudando, e querem impor isso para todo mundo. Comunismo é a mesma coisa, mas pegou não dos cientistas agora, mas de Marx, né? E liberalismo pegou de economista. Né? É engraçado, cada especialista desses, e é por isso que eu falo, a redescoberta da prudência, da frônese é essencial. Porque se delegar a política, as decisões políticas para um economista, você vê todos os problemas sobre o prisma da ciência econômica. Para um técnico em matemática, ver só planilha e estatística. Né? Para um cientista político, só da perspectiva da luta pelo poder. Né? Então, cada especialista enxerga o mundo segundo a sua especialidade. E o que é a sabedoria? A sofia, né? Que é a sabedoria filosófica, que é essa visão ampla e profunda do todo, e a frônese, que é essa sabedoria ampla e profunda a respeito da condição humana. É a capacidade de ver as situações políticas e humanas de uma perspectiva mais ampla, que não é só de uma especialidade, né? De ver as várias dimensões. O antídoto para todos esses ismos, né? Porque você vai tirar o comunismo, vai tirar o liberalismo, vai tirar o globalismo, vai colocar o que no lugar? Né? Vai colocar pessoas prudentes, né? Tomando decisões locais. É isso.
Só fazendo o papel aqui um pouco de advogado do diabo, né? Um dos argumentos do pessoal que defende esse tipo de perspectiva centralizadora, né? E principalmente dentro dessa categoria aí do globalismo, eles dizem assim, bom, ok, mas existem problemas que são globais pela sua natureza, né? Como mudança climática, como agora o que a gente teve aí, né? Pandemia, ou seja, Até mesmo combate ao terrorismo, né? Combate ou seja, o drogas. argumento deles é que nós estaríamos diante de uma realidade diferente, que é uma realidade de escala onde os problemas são globais e que não haveria mais espaço, então, para as particularidades regionais e locais, e que nós teríamos que criar um senso de comunidade global. Como é que tu vê esse argumento? Eu acho que toda má ideia que funcione mais ou menos, que tenha sucesso, né? Ela tem que ter uma boa desculpa. Então a desculpa é muito boa. De fato, existem problemas globais. De fato, existem problemas ecológicos, né? É sociedade da técnica aí, que o ser humano vive como só ele existisse, né? Não existisse natureza, isso aí é lógico que vai dar errado, né? É lógico que você tem epidemias globais que tem que ser tratada de um modo global, né? Por exemplo, a Grécia, eu estava falando, elogiando a Grécia, que cada cidade resolvia seus problemas políticos. Mas a história da Grécia Antiga toda é a história de uma cidade em guerra com a outra. Um puro localismo traz grandes problemas também. E isso que é subsidiariedade, né? Você delegar o máximo de poder para as instâncias locais, mas você delegar para as instâncias superiores, inclusive globais, coisas que só elas podem fazer. É lógico que tem que ter coordenação global de comércio, evitar guerra, diretrizes para a questão ecológica também, é lógico, né? Só que a questão é a seguinte, e é isso que o pessoal às vezes é ingênuo ou mal intencionado, né? A desculpa é boa, mas você usa isso de pretexto para um abuso de poder. A pessoa pega uma bandeira que é legítima, que tem alguma coisa que requer uma coordenação global, para ela ter um poder muito maior do que ela deveria ter. Inclusive, a subsidiariedade tem uma coisa: certos problemas, quando uma instância superior tem que pegar, ela deve pegar apenas pelo tempo necessário para resolver o problema e depois desaparecer, né? Então era isso que a gente estava falando outro dia, conversando outro dia, né? Quantas comissões do Covid foram feitas que agora continuam, e aí tem lugar que o pessoal tem que usar máscara até hoje, porque a comissão não quer se dissolver porque o pessoal gostou de estar na comissão do Covid, né? Ou seja, a pessoa entra no poder por um tempo limitado para resolver um problema limitado, gosta tanto que continua lá. E esse pessoal que quer cada vez mais poder, centralizar o poder nas suas próprias mãos, seja os estados nacionais, seja atores globais, seja estados imperialistas e tal, né? Eles vão usar bons pretextos que você não vai poder falar assim, não, isso aí não existe, né? Para conseguir muito mais poder do que deveria, dado esse problema. E é isso que a gente vê acontecendo cada vez mais. Boas causas servindo de desculpa para uma tomada de poder cada vez mais centralizador, né? E é possível toda pessoa que quer enganar, né, os outros, a pessoa precisa de uma meia-verdade, né, para conseguir enganar. Senão, ela não consegue. Né? Isso. É isso que o pessoal tem que entender. Às vezes, sabe, assim, você não precisa nem criticar o pretexto. O pretexto, em boa parte, não, né? Talvez totalmente. Podem ser pretextos bons. Mas o poder que as pessoas querem se arrogar, falando que só elas podem resolver isso só desse jeito, é aí que está a pilantragem. Isso sempre existiu. E é possível que, por exemplo, que eu vejo isso também do ponto de vista prático, né, da situação, do contexto contemporâneo, né? Eu concordo muito com o resgate da subsidiariedade, mas ao mesmo tempo eu acho que os meios de poder hoje, digamos assim, do outro lado, né, daqueles que defendem a centralização de poder, né, a partir desses argumentos, são tão grandes que eu fico um pouco desconfiado da possibilidade de opor-se, né, a uma tendência cada vez maior hoje, né, dessas formas tecnocráticas. Alguns autores já falam em soft totalitarismo, né, que seria uma espécie de estado de vigilância a partir de tecnologias como Big Data, inteligência artificial, né, que a gente vê muito, por exemplo, na China, em outras dessas potências geopolíticas, né? Ou seja, como é que tu vê, né? Ou seja, o quão é possível hoje a gente resgatar esse princípio frente a esse aparato tão avassalador de poder que as tecnologias trouxeram e que eram inimagináveis nas eras de um César, né, de um Calígula, ou até mesmo um pouquinho mais recentemente de Stalin e Hitler.
só para complementar o que eu estava falando antes, essa coisa de pegar um pretexto que é legítimo para acumular poder, ele é mais velho do que a própria modernidade, né? O Filipe II da Macedônia, ele usou justamente isso. Ele falou assim, os gregos têm que se unir sob o comando da Macedônia para fazer frente aos persas. Sim, tinha um perigo persa mesmo. E por causa desse perigo persa, né, sob o pretexto de não perder a liberdade para os persas, o Filipe conseguiu unificar a Grécia toda sob o domínio da Macedônia e acabou a autonomia das cidades, né? Então, agora, quanto a essa questão atual, isso é um problema quase insolúvel, na verdade, porque, de fato, quanto mais tecnologia, mais controle, mais possível é o controle, né? E a gente vê que esses grandes atores globais, nos vários lugares, no Ocidente e no Oriente, estão interessados nisso, né? Como que eu vejo que seria uma solução? Solução número 1, milagre. Mas tem uma outra possibilidade também, que eu até estou pensando em talvez escrever um livro sobre isso, que começaria defendendo o localismo, falava aí do localismo fractal, da crítica do MacIntyre a toda a democracia que não seja alicerçada na questão do localismo, e aí pensaria que a solução para isso, né, é justamente, a gente não vai pedir para o governo central que, por favor, dê autonomia para o local. Isso não vai acontecer. O governo central, aí a análise da ciência E política. mesmo se acontecer, vai ser algo temporário, uma concessão, né, temporária. Aí a análise da ciência política dos atores que buscam o poder é fundamental aqui. As pessoas não vão querer perder o poder, elas vão querer acumular o poder. Então, qual que é o resultado? Não é, justamente o que eu falo, o resultado não é ir para Brasília. Ir para Brasília, tudo bem, tem que tentar fazer alguma coisa, mas é sempre paliativo. A solução, ao meu ver, passa por aquilo que os tchecos, os filósofos políticos tchecos da época do domínio soviético lá, né, do soft power soviético na Tchecoslováquia, chamaram de polis paralela. Você não vai esperar Brasília falar assim, agora é tudo autonomia local. Não, a gente constrói uma polis paralela e aí tem que ter pessoas que entendem isso, que percebem a gravidade disso diante da situação atual e que se sacrificam em nome disso. Ou seja, vai construindo instituições independentes do governo na qual uma vida humana plena seja possível, né? Você vai construindo sociedades intermediárias, esses corpos intermediários, né? Sociedade civil, vai fortalecendo ela. Vai construindo uma polis paralela que não depende de governo, até que ela se torne forte o suficiente para peitar o governo e pedir para si certos poderes que estavam na mão do governo, porque o governo falava, não tem mais ninguém para exercer. Entende? Então, fazer isso, né? E agora, como fazer isso no mundo de hoje? Então, tem essa reflexão dos tchecos, né? Ela é bem importante para mim, mas eu acho que essa coisa que o Balaji Srinivasan e esses autores que orbitam ao redor desse pessoal tech aí, dissidente, fala, né? Usar a tecnologia para isso, usar essas novas tecnologias mesmo, né? Então, essa coisa de network states, né? Você cria comunidades na rede, né? Essas novas tecnologias de blockchain e tal podem ser usadas para fazer coisas que era atribuição dos governos, e aí construindo comunidades fortes na rede, que vão depois para o mundo real, eles podem, em algum momento, exigir uma autonomia maior e fazer alguma frente. Eu acho que existe um problemão que a gente tem diante de nós, mas existe essa possibilidade de uma polis paralela construída, facilitada pelos meios tecnológicos, que são os meios também que arriscam tomar a nossa liberdade, né? E eu acho o seguinte, na situação atual, é isso. Construir comunidade é difícil, mas na situação atual é isso, ou um totalitarismo mais ou menos soft. Uhum. É a polis paralela ou totalitarismo. Uhum. Exato. Bom, indo para o final aqui, né, já agradecendo por ter disponibilizado o tempo de conversar com a gente tem o costume de encerrar as nossas entrevistas pedindo para o entrevistado dicas de livros para os nossos ouvintes que querem se aprofundar nos assuntos, né? Então, assim, que livros você recomendaria, além, obviamente, do retorno aos clássicos, como já foi referido, para quem quiser se aprofundar ou nesse debate contemporâneo, das novas formas de localismo, subsidiariedade, ou que queira estudar filosofia política? Sim. Olha, eu mesmo escrevi alguns artigos pensando isso, né? Então, está na minha página do academia.edu, mas eu acho que a reflexão desses pensadores do pós-liberalismo britânico, que é uma coisa que estava em minha ascensão no começo dos anos 2010 e depois, por motivos políticos internos lá ao Reino Unido, né, ficou mais apagado, mas eles para mim, são os pensadores mais lúcidos no momento presente. Então, ler as coisas do John Milbank, o livro que ele escreveu com o Adrian Pabst, The Politics of Virtue, esse livro é fantástico, o caminho está trilhado lá. Os livros do Adrian Pabst também, né? Ele tem esse post-liberal politics,
que é muito bom também. Um livro que já é de mais de 10 anos atrás, mas ainda abre nossa mente para várias soluções possíveis que não estão no mapa político das discussões atuais. É o livro do Peter Blond, também do pós-liberalismo britânico, que é o Red Tory, né? Então eu recomendo muito esses autores. Esse livro do Ballard, que saiu esse ano, Network States, é um livro para pensar novas possibilidades que até pouco tempo atrás não existiam. E é isso. Ok. Queria te agradecer de novo, Bernardo, e reforçar aí para o pessoal que quer conhecer o teu trabalho, além do teu perfil na academia.edu, repetir aí o endereço seu no Twitter, no Instagram, no YouTube, onde é que o pessoal pode te achar. Eu acho que se colocar Bernardo Lins Brandão no Google e colocar Twitter, Instagram, YouTube, acha, e academia.edu. É o jeito mais fácil. Ok. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente dessa entrevista. Reforçando mais uma vez, né, curtam as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Getter, Spotify, Apple Podcast. Curtam, compartilhem, nos deem essa força aí para continuar espalhando ideias, discussões interessantes, e nos vemos até o próximo episódio. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima, pessoal, e muito obrigado aí, Bernardo, por nos disponibilizar o teu tempo. Foi um prazer. Obrigado.